pela minha própria situação. E depois também, muitas das senhoras das pessoas que recorrem à minha consulta, estão na fase, já terminaram a sua fase reprodutiva e começam a ter estas queixas de menopausa. E, portanto, comecei a pensar, isto tem que haver soluções, nós temos que nos ajudar, eu tenho que conseguir ajudar estas senhoras e, portanto, fui estudar, assistir a vários webinars, durante o Covid, assisti a vários webinars, fui estudar e tenho-me estado cada vez a atualizar mais e confesso que quanto mais estudo, mais me apaixono pela menopausa, porque acho que esta fase é super interessante para a mulher, tem coisas muito boas, e crescemos muito nesta fase, é uma fase de maturidade, portanto, acho que temos que encará-la como outra fase da nossa vida, em que já nos transformamos numa mulher mais madura e em que conseguimos olhar para nós e preocupar-nos connosco, principalmente. É isto que eu acho que foi por isso, que não sei se é isto, se respondi à sua pergunta, Cristina. Mas digamos que sentiu essa necessidade por uma questão de adequar a sua mensagem às pessoas que a procuram e porque é de facto uma fase desafiante, mas também sente que aquilo que é proporcionado de formação aos médicos e que se refere à menopausa, acha que é ao mesmo nível daquilo que é proporcionado relativamente às outras fases da vida da mulher? Ou que era? Ou seja, acha que é tão completo que no curso de medicina e na especificidade da especialidade de ginecologia se dá a mesma relevância às matérias de menopausa que se dá às outras fases da saúde da mulher, da saúde reprodutiva da mulher, ou crê que ainda haja aqui nesta questão da menopausa, mesmo a nível médico, algum caminho para percorrer? Sim, há sem dúvida um caminho para percorrer, mas é um caminho que até já está a ser pensado pela nossa sociedade de menopausa, porque na nossa especialidade está-se a começar a pensar a fazer exatamente esta valência da menopausa. No entanto, eu recordo-me sempre que desde este episódio, que há muitos anos, era eu uma miúda, portanto, quando digo isto, estava eu na especialidade, eu estudei menopausa aprofundadamente também, e o que aconteceu nessa altura é que, na altura em que eu acabei a especialidade, por volta de 2003, saiu um estudo, que não sei se já ouviram, já devem ter ouvido falar, um estudo que veio aqui alterar tudo aquilo em que nós acreditávamos na menopausa. E, portanto, nós que até mais ou menos 2003, Está a falar no WHI. aí, exatamente. Portanto, isso aí fez com que nós que fazíamos menopausa, quando a Cristina me pergunta se nos dedicávamos tanto a essa fase da vida, não, acho que se calhar não, não é? Mas estudávamos, era uma valência que nós estudávamos, e eu antes de sair do estudo da WHI, eu tinha muitas senhoras a fazer terapêutica, e aí a ideia não era só tratar sintomas, era prevenir doenças com a terapêutica. Hoje em dia sabemos que não é bem assim, foi o que o WHI também nos ensinou, não é? É um estudo, apesar de não mal desenhado em algumas partes, é um estudo que também nos deu muita informação, não é? Mas isso caiu assim, tem uma bomba, não só nos ginecologistas, mas também na população. As senhoras ficaram todas com medo. E então, a partir desse momento, a menopausa caiu um bocadinho aqui em esquecimento, não é? E nós próprios não tínhamos muito para oferecer. Ou seja, é como se de repente ficassem sem uma arma, é como se de repente ficassem sem uma arma importante que era, não é? E que se calhar, como não havia como dar, não havia resposta para dar Exatamente. às pessoas, aos efeitos negativos que as pessoas reportavam, se calhar assistiu-se um pouco Sim. Sem oh, dúvida, Cristina, algum foram duas debate, décadas. Foram duas décadas em 20 que isso anos. aconteceu. Foram duas décadas, na verdade. Acho que só a partir agora de 2020, 22 é que começamos mais a ouvir falar nisto e a saírem novas medicações, novas hormonas mais bioidênticas que nos tranquilizam mais, quer de estrogênios, quer de progesterona, e, portanto, e os laboratórios começaram a dar-nos aquilo que nós precisávamos para dar às nossas senhoras, porque até ali nós tivemos muito tempo sem ter terapêutica para dar, portanto.
E, portanto, Não, daí eu era um assunto, era bastante ingrato, não é? Ver as pessoas a era. queixarem-se e não ter o que lhes fazer era bastante ingrato. Mas o que nos leva a pensar numa coisa e que é importante para quem nos ouve, que é a terapêutica, esse estudo, para quem não sabe, é um estudo que acompanhou milhares de mulheres, que estava mal desenhado, e o desenho de um estudo tem a ver com as características das pessoas que são escolhidas para pertencerem ao estudo, que se não forem bem escolhidas, se não estiver com critérios muito rigorosos, depois os resultados não vão ser aquilo científico, não podem ser validados cientificamente, e foi o que aconteceu, mas infelizmente, como não havia mais nada, até aí acabou por se dar muita importância, mas neste momento já há um seguimento desse estudo, em que se foi perceber que tinha sido mal desenhado e que, afinal de contas, a terapêutica hormonal da menopausa, para quem a quer fazer, tem riscos como todos os medicamentos têm, mas não tem mais riscos do que tem a pílula concepcional, anticoncepcional, e se for necessário, pois as mulheres devem ter o direito de poderem ponderar a possibilidade de a fazer, assim como os médicos devem ter a possibilidade de poderem prescrever sem terem riscos, sem correr, percebendo que não estão a correr riscos desnecessários e sim estando a ajudar aquela mulher a ter saúde. Mas a primeira pergunta então que lhe queria colocar é esta: a terapêutica hormonal é uma possibilidade, mas há mais formas de lidar com os efeitos de menopausa. Quais é que são? Ponto um é a aceitação da menopausa. Eu acho que as senhoras têm que aceitar que estão a passar uma fase diferente. É uma transição. A aceitação e encarar esta fase de uma forma positiva e perceber que isto não é tão mal como se fala, ou como ouvimos falar. Essa é a parte importante. Depois, eu acho que é muito importante, eu reparo, a maneira como as senhoras nos chegam à consulta a falar de menopausa faz com que sintam os sintomas de forma diferente. Depois, há outras formas, que é alteração, às vezes basta a alteração do estilo de vida, basta falar com as senhoras, explicar-lhes que é melhorar a atividade física, melhorar a alimentação, tentar fazer uma higiene do sono, que é fundamental, e tentar perceber o que é que de facto as preocupa, o que é que mais mexe, o que é que está mesmo, o que é que as está a perturbar mesmo. Porque há senhoras que a grande preocupação é, por exemplo, os sintomas vasomotor, os afrontamentos, os calores, não é? Há outras que isso não os incomoda e que têm outras queixas, do foro genitourinário, por exemplo, têm queixas de têm secura vaginal. Outras é a ausência de desejo sexual, que também as preocupa imenso. E, portanto, e há outras que sentem que estão a engordar imenso. Portanto, isto para dizer, de facto, eu penso que esta será a primeira alternativa. Depois, a terapêutica não, a parte não hormonal. Às vezes não é necessário eu usar a terapêutica, não é? Não sei, se as senhoras não têm queixas, eu não preciso de usar, basta utilizar isto que eu acabei de falar e elas vão se sentir melhor, melhoram logo a qualidade de vida. Agora, nós também temos outras alternativas não hormonais para tratar alguns sintomas da menopausa quando não podemos fazer terapia hormonal. Por exemplo, antidepressivos, alguns antidepressivos. Exatamente. E que usamos, sabendo que para os sintomas vasomotores, os estrogénios é que realmente fazem a diferença, não é? Porque os antidepressivos não são, ajudam, mas não são tão bons. E depois existem também alguns extratos de plantas, semifuga, que enfim, também pode ajudar, mas mais uma vez não é a melhor forma de ajudarmos, não é? Aquilo que a ciência diz, aquilo que está determinado, principalmente em relação à síndrome vasomotora, que são os calores súbitos, perdão, é que 7 em 10 mulheres sofrem com os efeitos vasomotores. No caso dos efeitos vasomotores não passarem, para além da terapêutica hormonal, o que é que, da sua experiência, peço desculpa que me engasguei mesmo. Quais são as medidas
que as mulheres devem tomar para poderem pagatular. No teu caso, agora era um golinho de água. Era mesmo. Mas eu vou buscar enquanto ficam a falar, está bem? Com licença. Eugénia, se me permite, eu vou apanhar a boleia aqui de Sim, um sim, sim. pontinho que me fez logo sorrir, que é a terapêutica número 1, a aceitação. E eu tenho um bocado a ideia, quando se fala em aceitação, a maior parte das pessoas remete para esta ideia de pronto, conformar-se, olha, é assim, paciência, que não é de toda a forma como eu vejo a aceitação. Eugénia, como pessoa em processo de menopausa e ginecologista e profissional da saúde, como é que vês este processo de aceitação a ser uma coisa positiva e construtiva, mais do que esta coisa de nos conformarmos a alguma coisa passivamente? Como é que eu vejo? Eu acho que isto é uma fase nova na vida da mulher, não é? É isto que me está a perguntar, penso eu. Uma fase em que nós estamos mais livres para pensar em nós próprias, para tratar de nós. Eu até considero que é uma libertação. Deixamos de ter o risco de engravidar, por exemplo. Deixamos de ser menstruadas, poupamos dinheiro em pensos, por exemplo. Mas eu acho que é uma libertação. Eu considero, eu vivo a menopausa como uma libertação. Eu sinto que é uma maturidade e uma forma de encarar a vida e de uma forma diferente. Está na altura de pensarmos em nós, desacelerar o ritmo, de trabalhar menos e aproveitar mais a vida. E, portanto, acho que isto tudo me ajuda a encarar a menopausa, a transmitir às senhoras que me procuram. Eu sei que há muitas que saem de lá, ok, afinal isto não é aquela coisa horrorosa que toda a gente diz, não é? Agora, claro, e se eu falar, agora, claro que eu acho que é muito importante nós, médicos, empatizarmos com a senhora que está à nossa frente, não é? E conseguirmos perceber quais são os sintomas e quão impactante esta menopausa está a ser na vida delas, não é? Ou Porque seja, muitas vezes aquilo que eu entendo é que, na perspectiva da doutora Eugénia, havendo empatia, ou seja, o médico ou o profissional de saúde estando disponível genuinamente para atender às expectativas da pessoa que tem à frente, isso faz a diferença para a pessoa em menopausa. É isso. eu acho, eu acredito nisso, eu acredito mesmo muito nisso, e acredito também, não só na forma como a pessoa vai encarar a menopausa, mas mesmo no efeito da terapêutica, não é? Porque se eu tenho um médico que me diz, olha, eu vou dar-lhe aqui isto, ou vou passar esta medicação, se concordar, obviamente, eu recuso-me a passar qualquer tipo de terapêutica, nem que seja uma vitamina, sem explicar à senhora o que está a acontecer, porque é que eu vou passar e a explicar. Quando eu dou estrogénios, eu digo sempre: olha, este estrogénio é importante, porque é isto que vai tirar os sintomas vasomotores, os seus afrontamentos, vai dormir melhor, vai andar menos irritável, isto vai ajudar. Mas depois tem que lhe dar aqui a progesterona, porque tem útero. Quando tem útero, tem que fazer progesterona 14 dias por mês. Eu explico à senhora, faço um esquema, faço um desenho do útero. Portanto, eu acho que isto, o cuidado que nós temos que ter, não é? E eu penso que é importante, não é? Para mim, quando eu estou do outro lado, também estou, não é? Como cliente, é muito importante que me expliquem, não é? E sentir-me validada também daquela área e perceber, olha, estão a entender, aquela pessoa percebe aquilo que eu estou a dizer, não é? E, portanto, eu acho que sim, acho que é muito Mas importante. há sempre uma arma que tem à sua disposição para quem ainda assim vai para casa com dúvidas. Chama-se Descomplicar a Menopausa e é cor-de-rosa. Exato. O seu livro, para mim, o seu livro, eu já o recomendei a muitas senhoras. Aliás, eu comprei-o para ler e depois as senhoras vêm e dizem: olha, então vá, está aqui este livro, mostra a fotografia no site e digo: olha, está aqui, vou ao Google, ponho Descomplicar a Menopausa, olha, leio. Eu li e acho ótimo, é escrito da primeira pessoa portanto, é uma experiência também, e leia, que acho que vai fazer muito bem. E, portanto, depois recomendo muito o seu livro. É E verdade. vão à Rosa. farmácia com a receita de descomplicar a menopausa e aviam a receita.
Exatamente. Mas isso é muito importante, não é? Então não é? Claro, Temos que claro. explicar. Não há razão para olhar para a menopausa de forma complicada, até porque nós temos formas de diminuir os sintomas, não é? E as senhoras têm que perceber que nesta fase, eu costumo dizer que é um desequilíbrio que depois vamos lá ter, nós vamos chegar lá. Isto é igual, como a Cristina já disse, e eu concordo, claro, do ponto de vista científico está a provar, é a mesma coisa quando as meninas entram na menstruação, passam também aqui quando são menstruadas a primeira vez, a menarca, não é? E depois a puberdade, aquilo também não é fácil, não é? Porque aquilo não é um processo nada fácil. E isto é outra fase, não é? É quando o ovário começa a funcionar, aqui é quando o ovário acabou, cansou, não tem. Temos um capital finito de óvulos e, portanto, quando acabou, acabou, não é? E, portanto, eu costumo dizer que isto aqui, ok, é um mar turbulento, eu estou aqui para ajudá-la, estou aqui para dar aqui a jangada, para ajudar a passar, mas vai chegar lá e vai ficar ótimo. Agora vamos ter que nos preocupar com outras doenças, podem acontecer mais tarde, e que se nós não começarmos a olhar para elas agora, podem vir a dar complicações. Por exemplo, a cardiovascular. Eu acho que a maioria das senhoras não tem noção, ou se tem, acho que não temos, eu acho que nós não temos noção de que o que mais mata as mulheres da pós-menopausa é a doença cardiovascular. Não é o câncer da mama, não é o Pois. câncer do pulmão, é a doença cardiovascular. E portanto eu preocupo-me com isto muito, o exercício físico, a dieta, a diminuição do peso, não é? Stress. O stress, exatamente. Outra doença que é silenciosa e que quando dá sintomas já é tarde é a osteoporose, não é? Portanto, é outra doença que nós temos que explicar. É uma doença. Agora também se fala de uma doença nova que é a sarcopenia, que também é um músculo que vamos também perdendo músculo. Isto são doenças que se vão instalando, enquanto os afrontamentos nós temos na altura de início da menopausa, quando os estrogénios baixam, as outras vão se instalando. Há que prevenir e há que explicar que isto é outro fator de risco, tal como os sintomas genitourinarios, não é? As infecções urinárias. Eugénia, estamos a receber aqui bastantes mensagens. Neste momento estão 51 pessoas e podemos imaginar numa sala 51 pessoas a verem-nos, é bastante. Portanto, estão neste momento 51 pessoas atentas ao que nós estamos aqui a dizer. E irão estar mais. E uma das coisas que mais aparece aqui são as mulheres a queixarem-se de que não conseguem lidar com a... Sei que o que eu lhe vou dizer é uma coisa que dava para nós ficarmos aqui a falar até domingo. Mas de uma forma muito prática, as mulheres, por exemplo, temos aqui a Ana Cláudia Miranda, portanto, Ana Cláudia, isto é especialmente para ti, e estamos dentro da comunidade, portanto, sabes que o anonimato é garantido fora da comunidade, mas dentro da comunidade o teu nome está aqui e é com o teu nome que tu te apresentas. Portanto, a Ana Cláudia Miranda diz isto de uma forma muito aberta. Menopausa para mim é o início do fim da minha vida. Não consigo lidar com isto. E de facto esta mulher tem-se queixado várias vezes de que não está a saber lidar com a menopausa. Temos também aqui uma outra, a Isabel Cristina Soares, que diz: isto para mim é horrível. Já lido com alguns sintomas, calores, irritabilidade, tenho necessidade de mais apoio psicológico, devia existir um profissional que nos desse apoio, e não só, a medicação em si só não é solução. Parabéns por mais esta iniciativa, tenho seguido a vossa página, não tenho o seu livro, mas quero comprar, divulgação é fundamental, tem 51 anos. Outra que diz: nunca imaginei que a menopausa causasse tantos sintomas mentais. Eu estou a escolher assim os comentários que mais se assemelham pelo tipo de abordagem. Outra que diz, outra diferente de todas as que falamos, diz assim: tenho dificuldade em me animar, estou deprimida. Outra que diz: eu tenho muita dificuldade, presumo que tenha sido quando a doutora Eugénia falou logo no princípio, que disse que a primeira abordagem da menopausa é aceitá-la. Uhum. Disse isso muito textualmente, e esta senhora está a dizer aqui, sem dúvida, mas eu tenho muita dificuldade em aceitar. Portanto, isto para dizer o quê?
as questões emocionais têm aqui um papel muito grande e um papel preponderante. Como estamos com uma ginecologista especialista em menopausa e com uma psicóloga especialista em menopausa, eu gostava de ouvir da parte da Lara e também da parte da doutora Eugénia, hum, algo que considerem que seja útil estas mulheres que estão a dizer de uma forma muito franca, muito aberta, e eu não estou a saber lidar com isto, o que é que lhes podem dizer para as animar? Se me permites começar, Cristina, eu não sei se tenho o lugar ou a posição para animar alguém. Há pessoas que estão a sofrer muito, não é? A questão que eu coloco é: estamos a sofrer muito, as pessoas que estão a sofrer muito é por sintomatologia física e consequências hormonais e porque não estão a ter acompanhamento, ou colocar também esta questão dentro de cada uma de nós. Nós estamos a sofrer muito porque estamos razoavelmente bem, mas há uma norma, há um padrão da sociedade que nos diz que devemos ser diferentes. E a maior parte das vezes eu constato que as pessoas estão a sentir muito abandonadas no sentido de saberem que podem estar com pessoas com quem podem falar disto, normalizar falar de menopausa e normalizar esta ideia de que sim, estamos, como a doutora Eugénia disse, adorei esta palavra, estamos numa fase nova, não é? E não numa fase de perda. E em todo o caso, eu não quero tirar de maneira nenhuma a importância do sofrimento físico e emocional, por consequência das flutuações hormonais, porque este sofrimento é muito real, não é? E este sofrimento é real e precisa de ser atendido. Nós podemos nos animar encarando a menopausa de maneira diferente, mas quando temos sintomatologia física e emocional a puxar-nos para baixo, nós precisamos é de cuidados, nós precisamos é de ter profissionais de saúde, ter respostas de saúde que nos possam aliviar estes sintomas para quem os tem. Não é? Do ponto de vista da pessoa saudável, bom, causa-nos sempre assim um bocadinho de amargo de boca ver o corpo a transformar e a perder aquela vitalidade e jovialidade. Eu acho que não é algo que seja ligeiro para ninguém. E, no entanto, estamos aqui, estamos vivas para contar esta história e estamos vivas também para construir uma realidade de menopausa mais à medida das nossas necessidades e das nossas aspirações. E ao mesmo tempo sabemos que estamos no expoente máximo da nossa sabedoria e da nossa experiência como pessoas. Acho que o que nos falta muitas vezes é um palco, um protagonismo na sociedade que nos permita sentirmos válidas e empoderadas e lutar pelos nossos direitos, pelo nosso valor na sociedade. Ou seja, Lara, aquilo que tu queres dizer é isto: o sofrimento é real, o sofrimento existe, nem todas as pessoas o encaram da mesma maneira, mas é importante que saibam que não é da cabeça delas, que estão de facto a sofrer. Há pessoas que não sofrem, isso também está descrito, mas há outras que sofrem realmente e precisamos de lhe dar espaço para que o assumam e se não tivermos mais nada, oferecer-lhes espaço e oferecer-lhes companhia, oferecer-lhes compreensão e estar aqui. Essa é a perspectiva da psicóloga. E a perspectiva da médica. Desculpa, ia dizer só um bocadinho, peço desculpa, só um bocadinho mais de palco para mim, e vou dar a perspectiva também da Lara Pessoa. A Lara que há 4 anos atrás se sentiu pregada ao chão ao perceber que estava a galopar para a menopausa e apavorada, e sim, e com esta ideia de eu agora não vou ter controle nenhum sobre o meu corpo, sobre as minhas emoções e vou ficar velha e isto é tudo muito esquisito, e que depois de ter esta participação em comunidade, sinto com leveza e até com bastante alegria esta vivência que estou a ter. Sim, a comunidade tem feito diferente, não é só ser esta comunidade,
podermos viver isto em comunidade. E agora vou-me calar e dar a palavra à doutora Eugénia. Eugénia, no fundo é isto, o médico, aquilo que se espera, digamos assim, de uma forma instintiva praticamente do médico, é que nos ajude com medicação. É isso que se espera. Enquanto que aquilo que sabemos que isso não se encontra com um psicólogo. Não é isso que nós vamos procurar ao psicólogo. Mas os médicos também têm esta necessidade de, do ponto de vista emocional, conseguirem animar as pessoas. E nós sabemos que esta fase da menopausa, em que nos encontramos, portanto, os anos de perimenopausa e iniciais de pós-menopausa, são de grande desafio do ponto de vista emocional. Portanto, o que eu lhe pergunto a si é: concorda com esta visão da doutora Lara Mendes? Para si também levar ânimo às mulheres, em que medida é que isso é relevante na sua consulta e como é que considera, como é que faz? Eu, eu, eu concordo plenamente com a Lara, claro que sim, o mais possível. Começo por dizer aqui duas coisas. Que estava a ouvir a Lara e estava a pensar. Eu acho que se nós estamos aqui todas a falar sobre menopausa, isto significa uma coisa muito importante. É que estamos todas vivas, não é? Portanto, e que só chega à menopausa quem tem a felicidade de viver até esta fase. E isso é muito bom. Pronto. E isso acho que é uma coisa que todos os dias eu acho que eu pelo menos agradeço todos os dias estar cá para vivenciar mais um dia de menopausa. Eu não, de forma alguma, não desprezo o sofrimento, porque eu sei que há muitas senhoras que sofrem, vivem esta fase de forma muito sofrida, não é? E eu às vezes não sei se é as queixas do déficit hormonal ou se é mesmo a forma como se estão a encarar, a achar que estão a envelhecer, que estão a aumentar de peso, que já não se reconhecem, que dormem, e depois também não dormem bem, isso acaba por ser assim uma bolinha de neve, não dormem bem, depois acordam cansadas, depois andam irritadas, portanto isto é aqui um ciclo, não é? Pronto, e o que eu tento explicar às senhoras quando vêm à minha consulta assim muito angustiadas, já tento mesmo que explicar que isto é uma fase da vida, tal como foi a fase de início da menstruação, uma fase da vida reprodutiva, quero eu dizer também, não é? Que nós começamos a menstruadas, depois é a fase em que somos de reprodução, em que as senhoras que optam por ter filhos têm filhos, depois é esta fase, a menopausa, porque nós mulheres vimos assim, programadas, não é? Quando Pronto, está tudo a correr bem. diga? Quando está tudo a correr bem. Exatamente, e portanto chegamos aqui a esta fase em que já entramos aqui na menopausa com todos estes sintomas associados, não é? Mas tento-lhes mostrar que isto é uma fase e que vai passar e que nesta fase nós temos formas de ajuda e muitas vezes, quando eu acho que as senhoras são mesmo tristes e deprimidas, eu aconselho consulta de psicoterapia, a psicoterapia. Eu sou muito, muito fã de psicoterapia, a doutora Lara não é por estar aqui, mas acho que a psicoterapia cognitiva e comportamental, ou whatever, não sei, mas uma dessas ajuda muito nestas situações, porque há que saber, olhar para dentro, acho que é muito importante. E também tento transmitir que eu não sou psicóloga, portanto, estou aqui a tentar tento fazer o meu melhor, mas se calhar não é que a medicação que vai conseguir corrigir tudo. Portanto, falo muito Doutora Eugénia, mas o que disse faz muito sentido e para quem conhece onde a menopausa dói, e eu conheço onde a menopausa dói a muita gente, é mesmo isso, é termos a noção que estamos a ouvir uma médica que diz assim: eu reconheço o sofrimento das pessoas em perimenopausa, nesta fase mais exigente da menopausa, sou médica ginecologista, reconheço, e reconheço que se essa fase estiver de facto a ser muito difícil, se calhar não é da minha alçada e peço à senhora, desde que ela possa, obviamente, para fazer psicoterapia porque vai ajudá-la. É mesmo isso, no fundo, isto é muito importante nós percebermos isto, porque de facto ninguém tem obrigação de saber tudo, nem de saber tudo de tudo, não é? Portanto,
Não, e eu ao tenho. mesmo tempo a recepção, o acolhimento que as pessoas têm na consulta médica é determinante para depois como elas chegam à consulta a nós, porque quando as pessoas recebem o impacto de uma atitude de abandono, de displicência, enfim, aí sim chegam à consulta a pedir um tipo de ajuda com esta fantasia de que está tudo perdido, não há nada a fazer e eu agora estou aflita, não é? E portanto, sim, se calhar a primeira linha de prevenção também do choque emocional pode ser a perimenopausa ou a menopausa para alguém, é aquilo que lhes é dito e a atitude que lhes é transmitida na consulta médica. Sim, Só para encerrar este assunto, eu vou dar só a palavra para encerrar o assunto à doutora Eugénia, mas dizer que as pessoas estão de facto nesta onda. Está aqui uma senhora a dizer: a comunidade tem feito diferença, tem feito ver a menopausa e tentar aceitar da melhor forma, apesar do sofrimento, a partilha. Faz não nos sentirmos que está sozinhas nesta caminhada, e precisamos de ajuda de profissionais, tanto médicos como psicólogos, especialistas em menopausa. E os psicólogos seriam uma boa ajuda, com certeza. Portanto, temos praticamente 25 minutos ainda de tempo. Eu queria que, em relação a este componente emocional de sofrimento, que a doutora Eugénia queria lhe dar algum tempo para complementar, para depois passarmos para outro assunto. eu penso que já disse aqui o mais importante para mim. Eu acho que, e só para lhe responder que não sabemos, que temos que saber referenciar. Eu acho que um médico, na minha perspectiva, nós não somos, eu não sei tudo, e eu assumo que não sei tudo, e a minha formação não me permite ajudar os senhores em todas as suas vertentes. Tenho, com os anos que tenho de experiência, e também tenho a obrigação de olhar para aquela pessoa, não só do ponto de vista ginecológico, ou seja, não só como um útero, como uns ovários, como uma vagina, como um peito, não. Tenho que olhar para ela como um todo e perceber depois onde e como é que eu consigo ajudar melhor. Se aqui nesta fase eu não consigo fazer uma psicoterapia, porque me parece, e eu acho que ajuda muito mesmo, o que é que eu faço? Eu indico para a psicoterapia. Nós temos que saber referenciar, não é? É super importante um médico saber, vou referenciar, se tenho uma senhora imagino, com dúvida, até se eu quero fazer instituir terapêutica, tenho aqui uma doença reumatológica complicada, eu peço o apoio de um colega de reumatologia. Daí, eu onde trabalho, criei a unidade de menopausa pensando exatamente nisto. Eu tenho um colega de reumatologia, tenho um colega de cardiologia, tenho um colega de exercício físico, tenho De um nutricionista endocrinologia, endocrinologia, portanto, eu tenho um colega de psiquiatria também tenho uma psicóloga, portanto, há aqui uma pneumologista, tenho uma pneumologista também, as questões do uma sono. gestão do sono, sim, sim, mas aí é mais nas descobertas em Alvalade. Eu estava aqui a pensar em Ok. Alvalade, mas sim, mas faz tudo, somos todos a unidade e que nos referenciamos as senhoras quando achamos que é necessário, também se não é Unidade de necessário, menopausa é na CUF Descobertas, doutora Eugénia. sim. Ok, ok, só para as senhoras ficarem, portanto, Não ouvi o que me vou perguntou. perguntar se a unidade de menopausa que coordena é na CUF Descobertas. Não, é na CUF Alvalade. Ah, Na ok, CUF portanto, eu depois ponho essa indicação, mas então é na CUF Alvalade. Muito bem, muito bem. E, É portanto, isto, é referenciação, é referenciação. E agora, as senhoras continuam a dar os parabéns, está a ser muito interessante, estão a gostar daquilo que está a acontecer, ainda bem, é por isso que nós estamos aqui, é para nos apoiarmos mutuamente, ainda bem que as coisas estão a correr bem. E agora eu queria passar para uma outra pergunta, para um outro tema de conversa, que não chega a ser uma pergunta, mesmo um tema de conversa que eu abordo no meu livro, e que tem a ver com as possibilidades de terapêuticas que estão à disposição das pessoas. Fala-se e isto da forma mais aberta possível, porque é assim que as pessoas chegam a nós. As mulheres mostram-se muito confusas em relação à oferta que vão encontrando, e até uma certa pressão da parte de quem faz esse tipo de ofertas, muitas vezes,
que não é coincidente com uma atitude a que estávamos habituados dentro da medicina, digamos assim, e na área da saúde, esta confusão nas terapêuticas bioidênticas, terapêuticas naturais, medicina convencional, medicina anti-aging, para trás e para a frente, pronto. Portanto, estamos perante uma ginecologista, uma médica de ginecologia, especialista em ginecologia, e o que eu lhe queria dizer é isto: para salvaguardar a segurança das pessoas e para que elas estejam, possam estar seguras das suas opções, há alguma dica prática que possa dar às senhoras para elas saberem como escolher e como se posicionar face a esta ebulição, a esta confusão, a esta atrapalhada que às vezes nos apanha mais ou menos desprevenidas e faz ligar a opinologia e a vulgarologia, que é uma coisa que acontece muito, não é? O opinómetro liga-se com muita facilidade, nós podemos ver isso no Covid e de repente parece que toda a gente sabe de tudo. Mas aqui nesta comunidade isso não cola, há uma vertente que nós fazemos questão de ter bem implementada, que é quem sabe realmente são as pessoas que nós convidamos para estar connosco. Portanto, doutora Eugénia, o que é que teria a dizer a estas pessoas, que são pessoas preparadas de maneira diferente, são pessoas já com uma certa preparação e que se apresentam de maneira mais informada, que dicas é que lhes podia dar para se defenderem destas trapalhices? Vá. Dessas tripalhices. Eu acho que o mais importante é nunca comprar ou não utilizar nenhum medicamento que não venha fechado numa embalagem. Não seja um medicamento. Onde é que eu já ouvi isso? Eu acabei de ouvir isto, ouvi na Cristina e ouvi agora num congresso que fui há pouco tempo, aquele congresso que eu lhe disse que ia na Figueira da Foz. Sim, interessante. Os temas foi exatamente este, que é um dos temas que nos preocupa, e em que, na verdade, foi exatamente dito isto assim: não se compra nada que não venha dentro de uma embalagem fechada, ponto. Porque tudo o resto que não, e estou-me a referir, por exemplo, aos manipulados, não é? São nós, a Sociedade de Menopausa, a Sociedade Portuguesa de Menopausa e também as de Endocrinologia, eu não sou sociedade, mas por onde nós estudamos, não é? Não ajudem-me, não aprovam, Não recomenda. não, exato, não recomendam nenhum tipo de medicação fora daquela que nós conhecemos e que podemos receitar, daquela que não tem receita médica e comprada na farmácia fechada, porque estes manipulados têm riscos. Portanto, isso é uma das indicações, orientações da nossa E tem riscos, sobretudo, porque não são sujeitos a controlo. nenhum controle, não há controle, exato. E, portanto, não havendo controle de qualidade, não é? Nós não sabemos se exatamente as quantidades que eles dizem cá fora que têm, se na verdade têm. E, portanto, é um risco muito grande andar a fazer esse tipo de terapêuticas. E há risco de contaminação, inclusivamente, não é? Portanto... Doutora, uma das coisas que me lembro de que falamos quando estivemos na CUF Descobertas, na semana do Dia da Mulher, a doutora disse isto de uma forma muito clara, em relação a um estudo nos Estados Unidos da América de aumento de cancro do endométrio relacionado com a utilização de progesterona manipulada. Eu lembro-me bem, corrija-me, por favor. Sim. Não, a questão é exatamente um aumento do cancro do endométrio porque se faz estrogénios, não é? E não se faz a progesterona necessária para contrariar o efeito do estrogénio. E, portanto, e aí sim é um risco grande, porque o endométrio vai crescendo e há um risco de cancro, um risco real de cancro do endométrio. E quem fala nisto, vou aqui agora abordar um tema mais complicado, que é da testosterona, não é? A testosterona é uma hormona que é uma hormona masculina, mas que nós também temos, não é? A mulher também tem, e que na verdade os níveis não variam assim tanto na pós-menopausa, as pessoas têm a ideia que diminui, não?
A testosterona não tem nenhum efeito a nível dos sintomas que nós nos queixamos mais, que é os afrontamentos, não vai ter nenhum efeito, e, portanto, não existe uma formulação para esta faixa etária, isso existe só para homens, não existe nenhuma formulação segura, pode haver manipulados, mas não há formulação segura, e também alguns estudos dizem que se eu vou utilizar, se eu pretendo ter os efeitos de testosterona, nomeadamente a nível sexual, a dose que eu tenho que utilizar é muito superior àquela que eu tenho até na pré-menopausa. Isso vai ter efeitos cardiovasculares, como, por exemplo, alterações do colesterol, maior risco cardíaco, aparecimento de acne, de hirsutismos, portanto, há aqui alterações da voz, hirsutismo é pelos, desculpem, ok. pelos, alteração da voz, portanto, a testosterona não vai fazer diferença nenhuma, mas as senhoras, eu tenho muitas senhoras todas felizes da vida a fazer testosterona, não é? Eu não sou eu que lhe passo, mas aceito, obviamente, explico-lhes aquilo que tu estou a explicar agora, mas as pessoas são livres de continuar a fazer. Mas aquelas alterações que eu sinto muito mais forte, muito mais bem disposta, eu acho que aquilo é completamente placebo e foi aquilo que lhes foi transmitido. Mas o efeito placebo é respeitável. Completamente, mas eu respeito, mas neste caso aqui não, é só mesmo esse efeito, e até porque a testosterona está aprovada para o desejo sexual hipoativo. A doutora Lara deve saber o que é que eu estou aqui a falar, não é? E não está. a graduação dela é em sexologia, portanto. E, portanto, eu acho que é uma coisa também. Falámos em desejo sexual hipoativo, acho que todas nesta comunidade neste momento sabemos. Exatamente, que é um dos temas mas é engraçado que ainda esta semana tive uma senhora que veio à minha consulta, ela era muito engraçada, e que a grande preocupação dela era a parte sexual. Estar em menopausa, os afrontamentos, isso para ela não era nenhum tema. E eu, pronto, fomos falando, e ela às tantas diz-me: pois, mas a questão é que eu até tenho desejo. O problema, sabe, é que isto é um tabu e eu não consigo falar abertamente com o meu marido sobre este assunto, mas que de facto é um assunto que me perturba. E eu tenho desejo, mas o meu marido é que não quer, que não me procura. E eu não me sinto à vontade para o procurar. E, portanto, eu disse, olha, é assim, eu acho que, na verdade, eu não preciso lhe dar hormonas para aumentar o seu desejo sexual. Eu acho que o que precisa é ter um diálogo aberto com o seu marido para chegarem os dois aqui a um acordo e tentar perceber o que é que se passa do outro lado, não é? Porque estes são dois lados a funcionar. Portanto, isso para lhes dizer que às vezes o desejo sexual hipoativo, há também uma disfunção, a doutora Lara não quer entrar na sua área, mas há aqui uma disfunção do casal também, nesta fase, não é? E, portanto, Sobretudo. Pois, e que acho que é muito importante o diálogo e conseguimos me deixar de ser me tabu. permite aqui para fazermos um pequeno ponto da situação, para já, uma vez que estamos a falar num assunto que é tão abordado, que são as questões do desejo sexual ou do interesse em fazer amor, em ter sexo, é importante que se diga que há efeitos que são decorrentes das alterações hormonais, que são físicos, e que interferem no desejo, nomeadamente quando há secura vaginal, e isso é uma consequência direta da pouca lubrificação que a falta de estrogénios vai fazendo acontecer, e a penetração dói, e quando dói as pessoas não querem, e isso é natural, e se este ciclo se for instalando, é evidente que o desejo desce, o desejo vai por aí abaixo. Infecções urinárias de repetição, ou seja, há uma série de circunstâncias que, se não forem conhecidas e se não forem atendidas, resolvidas, é óbvio que o desejo se vai. Aliás, a doutora Ana Rosa Costa e há outros fatores. A doutora Ana Rosa Costa diz de uma forma muito engraçada assim, olha, e eu não conheço mulher nenhuma em perimenopausa mais desafiante que seja, que se mudar de namorado, a ver se ela não fica logo cheia de desejo. Portanto,
É um bocado isto, claro que é uma maneira de brincar com o assunto, mas é evidente que também a rotina que se instala no casal, de longo tempo de casamento, a pressão que a idade nos acarreta, às vezes ter que cuidar dos pais, ter filhos adolescentes, há tantas coisas que podem estar a passar-se que A levam para... frustração do próprio relacionamento que se foi arrastando com uma quantidade de ressentimentos e coisas não faladas, nomeadamente em relação ao sexo, não é? Há casais que passam 40, 50 anos juntos e a ter sexo, mas que não falam sobre esse ato de comunicação que há entre eles. O que é absolutamente assustador. E depois, no meio disto tudo, é que há os grandes desentendimentos, uns a sentirem-se rejeitados porque a outra pessoa não tem desejo, outra pessoa a sentir-se pressionada e a sentir-se a falhar porque não está a corresponder ao desejo do parceiro mais ativo, e no meio disto tudo, ninguém a falar. Já para não falar que demasiadas vezes, e uma seria demasiada, nós assistimos tantas vezes a estes relatos de violência psicológica, não é? Vão-me desculpar normalmente, novamente pela referência heteronormativa, mas dos maridos que amuam porque as senhoras não têm desejo. Valha-nos Deus, nós temos mulheres muito, muito bem arranjadas aqui na nossa comunidade que dizem: está bem, o desejo foi-se, mas o que é que isso interessa? Outras que sentem: o desejo que foi-se, estou extremamente frustrada porque era uma coisa que eu gostava, o que eu queria ter mais. Mas também temos estas pessoas vítimas deste padrão heteronormativo em que temos que ser sexualizadas e tal, e umas deusas e libidinosas, não é? Para nos sentirmos válidas, nomeadamente numa relação. E já não estamos em tempo disto. Nós não temos que ser coisíssima nenhuma. Com certeza que agora, aos 47, eu não tenho o mesmo apetite pela vida, nem pelo sexo que tinha aos 27, e tenho muita pena, realmente, eu tenho muita pena. Mas é assim, e é isto que o meu corpo está a predispor. Agora, aquilo que eu acho que merece mais o nosso debate aqui nesta segurança desta comunidade é: quando eu, pessoa em menopausa, até estou bem, mas o meu problema com o sexo é outra pessoa aqui ao meu lado que me está a fazer pressão de algum tipo. Ou porque eu deveria ser diferente, ou porque quer uma coisa diferente de mim. Exatamente, é isso. Doutora Eugénia, interrompemos aqui o assunto, dicas para nos defendermos daquilo que eu designei trapalhices, fui eu que designei, mas para além da caixa fechada, de termos atenção à caixa fechada, gostava, não sei se quer dizer ainda alguma coisa relativamente a esta questão do sexo. Por isso é que eu Pronto, só vai acabar. Eu só aproveito para dizer uma coisa que a Cristina disse, muito importante, da dor, da secura vaginal, da dor com a penetração, e daí, e isso eu acho que as senhoras todas, eu digo sempre isto: nós temos que hidratar a vagina, ponto. Ou com estrogénios, ou com hidratantes sem hormonas, porque há senhoras que têm medo da hormona. A hormona local, a nível vaginal, a absorção é muito pequena e tem muito poucos riscos. Claro que tem que ser passada pelo médico. do Ovestin e do Blicel, por exemplo. E do Formira, que é de estradiol, por exemplo, Formira, que é o do Vagifem, são todos terapêuticas de estrogénios locais. Pronto. Portanto, isso é fundamental, e até temos um agora que até tem um bocadinho de androgénio, que é a intrarosa, que é ótima também. E, portanto, isso é fundamental. E até há agora uns vibradores, não sei se já ouviu falar, provavelmente já ouviu, que é da uma marca, não sei se pode ser marcas, que não posso. Claro que sim, nós somos É da marcas Amo, friendly. da Amo, que se vê na Wells, que eles têm três, um é mais para as incontinências, um outro é um fit e o outro é um wave. Esse wave é com ondas ultrassónicas e serve exatamente para o desejo sexual, porque aumenta a lubrificação. E eu tenho senhoras que já experimentaram, que dizem que tiveram, ainda outra, eu tive na consulta e disse: olha, doutora, foi o melhor orgasmo da minha vida. O melhor, Que bom! está a ver.
Agora, e também aproveitava aqui de passagem, num congresso também que fui já o ano passado, falaram num livro que eu li e eu aconselho, que é muito isto, sobre mudar de marido e se calhar ficamos todas fantásticas, não é? Um bocado isto que vocês a dizer. É um livro que se chama, por isso é que eu fui aqui, porque eu sou muito despistada com os nomes, e o livro chama-se E Se Eu Morrer Amanhã, da Filipa Fonseca Silva. É um livro lindo, está muito bem escrito, muito fácil de leitura, e em que, na verdade, aqui a protagonista é uma senhora de 75 anos, numa fase pós-menopáusica, e as vivências que ela vai ter após nessa idade, e vai-nos mostrar que a vida não acabou de forma alguma. E eu recomendo a leitura deste livro. Já está, já tomei aqui a nota, já tomei a devida nota. Já tomei a nota, foi do vibrador da Wells. E falta esse na minha É caixa de da Amo, munições. é da Amo, AMMO. É de um AMMO. laboratório que agora não me consigo lembrar o nome, mas é Amo. Pronto, Vai esgotar no site da Wells com certeza esta noite. Não sei se estou muito feliz com isso, mas pronto. Ok, ok. Lamento, Cristina. Se calhar conseguimos comprar noutro site qualquer. Tudo bem. Então, se encerramos, nós vamos ter que a convidar outra vez, doutora Eugénia, mas com todo o prazer. obrigado, passando então para este assunto que é muito importante, se falar sobre desejo sexual, que daria aqui pano para mangas, mas então, é um conselho que eu dou, porque é a forma mais prática de se dizer as coisas. Hormonas, medicação para tratar, gerir os efeitos de menopausa prescritas devem estar em caixas fechadas, com o número de lote do medicamento, com uma bula no interior que diga o nome do responsável que investigou e que produziu, que tenha o número de autorização de introdução no mercado, porque só essas é que são as garantias de que o que está ali está devidamente regulamentado e que quem vai fazer aquela medicação está salvaguardada do ponto de vista das entidades do medicamento, enquanto que nenhum medicamento, mesmo que lhe chamem bioidêntico, que lhe chamem natural, que lhe chamem última maravilha, não pode ser, não é seguro, não está certificado pelas entidades que deve estar, se não cumprir esses requisitos. Chamem-lhe o que lhe chamarem, porque depois também há a confusão de mas a minha médica receita as minhas as hormonas que eu tomo também são bioidênticas. E eu gostava que se conseguia, na sua perspectiva, como é que as pessoas podem perceber o que é isso de bioidêntico? Porque os manipulados também são bioidênticos, não é? É. Eu acho que isso é aqui um problema que é aquilo que de facto que a Cristina sabe que me entusiasma, pronto, vou dizer assim. O bioidêntico, eu vou repetir e vou dizer o que é a definição do bioidêntico. Bioidêntico é tudo aquilo que é igual, do ponto de vista molecular, àquilo que o nosso organismo também forma. E então, as hormonas que nós utilizamos, estas que acabou e bem de descrever, não é? Que elas estão certificadas, são bioidênticas. Okay? São bioidênticas. Elas derivam de plantas tais como as outras que o marketing lhes chama bioidênticas, não é? Mas é exatamente a mesma coisa. E nós disponibilizamos de doses, de várias dosagens, de várias formas de fazer agora da administração da hormona, e são bioidênticos. Nós usamos o estradiol e o estradiol é bioidêntico. Agora até vai sair um novo, estamos à espera que saia, que é o estetrol, que é um novo estrogênio, que já existe em pílula contraceptiva, mas que agora também há de haver em terapêutico hormonal. E o estetrol é um estrogênio que existe até só no feto, não existe depois em nós adultos, mas é uma forma natural, é bioidêntica e nós vamos tê-lo. Portanto, quando não podemos ir atrás do bioidêntico, não é? O bioidêntico é aquilo, tudo que nós utilizamos nas hormonas é bioidêntico.
Não sei se acho que fui clara aqui. Perfeito, perfeito. Ou seja, a única garantia, a única dica prática a falar de pessoa para pessoa é isto. Para ser seguro, tem que estar certificado. E o que está certificado está dentro de caixas fechadas que não foram manipuladas naquela farmácia. Vêm de laboratórios que fazem isso porque estão certificados pelas autoridades do medicamento para o fazerem. O que não reunir estas condições é da responsabilidade de cada um. É isto Exatamente. que nós podemos dizer. Sendo que, se a tua decisão, pessoa em menopausa, for fazer as hormonas manipuladas, desde que estejas devidamente segura que tens a informação necessária para te sentires confiante, nós estamos contigo. Quer corra bem, quer corra menos bem. Estamos sempre contigo. E quando eu digo nós, a Associação Portuguesa de Menopausa, a Comunidade de Saúde em Menopausa e certamente pessoas como a doutora Eugénia Chaveiro e certissimamente a doutora Lara Mendes. Portanto, estaremos sempre aqui juntas para nos ajudarmos. Agora, se calhar fazia aqui, já passámos um bocadinho da nossa hora. Eu não quero abusar da sua gentileza em relação à sua disponibilidade, das duas, aliás, mas queria lhe perguntar uma coisa: qual é a diferença entre estrogénio oral ou transdérmico? Estão aqui a perguntar. O que é isso? Qual é a diferença entre estrogénio oral e transdérmico? Eu sei, mas. Estrogênio oral e estrogênio transgénico é o mesmo, em doses diferentes. O que varia é a administração. A administração oral é por via gastrointestinal, o transgénico é a absorção através da pele. E o que varia depois, o que varia depois é a decisão. Quando um médico decide se faz oral ou se pomos oral ou transgénico, tem a ver com algo com a pessoa que temos à frente, com os riscos que tem. Por exemplo, uma pessoa hipertensa deve fazer um estrogênio transdérmico através da pele, por exemplo, não é? Uma pessoa com maiores riscos de vir a desenvolver trombose, uma pessoa com dores de cefaleias ou enxaquecas, deve fazer transdérmico. Uma pessoa com os triglicéridos aumentados, transdérmicos, porque o transdérmico é mais seguro. E, portanto, Via pele é é mais mais seguro. mais Mas se seguro. essa mulher tiver útero, também tem que fazer progesterona. Sempre, sempre, sempre. E isso é uma preocupação, porque nós temos que explicar às senhoras que têm que fazer o transdérmico, mas têm que associar 14 dias por mês a progesterona ou fazer. Também aqui acontecer alguma coisa no computador que eu não sei. E tem que fazer progesterona ou tem que fazer 14 dias ou mesmo durante todos os dias. Pode fazer progesterona diariamente também. Doutora Eugénia, uma questão que preocupa as senhoras é esta questão da contracepção neste período. O que é que podemos dizer assim em 2 minutos? Quais são as formas de contracepção? Qual é a forma mais conveniente para as pessoas se protegerem e não terem que lidar com uma gravidez indesejada? O que é que poderia assim rapidamente dizer? Já sei que isto é um assunto para muito tempo, mas o que é que a doutora Eugénia podia aconselhar? Pronto, já sabe, a Cristina sabe que isto é eu acho que isto, para nós médicos, eu acho que é um dos maiores desafios, não é? É decidir e aconselhar quando parar a contracepção. Na verdade, numa mulher saudável, quando eu digo saudável, sem nenhuma doença de diabetes, hipertensão, no antecedente, não há, a idade não é um fator para terminarmos a pílula. Podemos continuar a pílula. Portanto, não funciona a pílula com estrogénios e progesterona, pode continuar a ser feita até aos 50 anos. Aí, se calhar, temos que rever se continuamos com uma pílula ou se podemos passar para a terapêutica hormonal. Ou então, fazer uma pílula só com progesterona, como aquela que fazemos durante a amamentação. Agora, também a partir dos 50 anos, a probabilidade de engravidar é menos e, portanto, o preservativo, embora muitas senhoras não gostem, eu percebo,
é uma forma segura, porque a probabilidade de engravidar já é pequena. Um método que eu gosto muito, que acho que é muito confortável nesta fase da vida, é o dispositivo intrauterino, medicado com progesterona, porque ele é contraceptivo e ao mesmo tempo vai protegendo o endométrio e ajuda-nos, se quisermos fazer terapêutica com estrogénios. Quando parar a contracepção, depende da idade, abaixo dos 50 anos eu tenho que ter pelo menos 2 anos de falta menstrual, acima dos 50 anos basta-me 1 ano para eu ficar segura, embora o diagnóstico de menopausa seja é um diagnóstico retrospectivo, em que eu olho para trás e olho há 1 ano que eu não sou menstruada, então já estou na pós-menopausa, não é? Mas é um tema difícil, mas eu acho que não posso dizer, olha, é este. Eu acho que tem que ser individualizado, não é? Tem que ser individualizado para perceber o que é que a pessoa está a fazer. Se me chega uma senhora de 46 anos a dizer que está a fazer pílula, e agora posso continuar, ou de 48? Sim, está tudo bem, se não tem nenhum fator de risco, pode continuar. Agora, se tem algum fator de risco, se calhar tem que pensar em mudar o método contraceptivo. Esclarecer aqui uma coisa, uma senhora está a dizer que existe formulações transdérmicas de estrogênio e de progesterona. Sim, nós sabemos que existem, mas o que estávamos a falar era do estrogênio transdérmico. Foi essa a pergunta que a pessoa tinha posto inicialmente, uma outra pessoa. E nós estávamos a responder que sim, e no caso em que há essa indicação, quem faz estrogênio transdérmico, o médico terá as suas razões para lhe prescrever estrogênio isolado transdérmico, deverá fazer, no caso de ter útero, a progesterona, como estava a explicar a doutora Eugénia, mas sabemos também que existem formulações transdérmicas em adesivo, por exemplo, para pessoas que querem fazer, que estão disponíveis para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Espero que também esta questão da contracepção tenha ficado esclarecida. Eu só pergunto à doutora Eugénia se haverá mais alguma coisa de que gostasse de abordar neste contexto que nós não tínhamos abordado, para além de ficar já um convite para uma próxima oportunidade. Obrigada. Eu só queria dizer uma coisa, Cristina, sim, nós temos hoje em dia um adesivo, existem poucos, mas temos um, que é o FEM7, que ele tem estrogênio e progesterona. Pronto, é o único que nós temos, porque nem todos, nós só temos 2, é o único com estrogênio e progesterona, atenção. É o Levonorgestrel, é o levonorgestrel. Isso. Mas, agora, a progesterona, há só 2 tipos de progesterona, que é a levonorgestrel e a normonorgestrel, podem ser feitos por via transdérmica. As outras progesteronas, e eu aqui saliento a bold, progesterona micronizada, que é aquela que nós utilizamos para porque é mais natural, para antagonizar o Estamos a estrogênio. falar no Progefic. Sim, mas há senhoras que me parecem fazer formulações, não sabe Deus como, de progesterona manipulada e que põem como creme. Não, por favor, não. Eu li isto interessantemente num artigo, num livro até, de endocrinologia, que dizia que se eu quero contrariar a ação dos estrogénios no útero com progesterona transdérmica, eu teria praticamente que me pôr ao longo do meu corpo todo progesterona para eu conseguir ter doses para contrariar a ação do útero. Portanto, aquele manipulado de progesterona, não, porque eu não posso, em creme, não, a progesterona não é, em creme não é para pôr A pele. não serve, sim, não serve como antagonista dos estrogénios, nunca. Percebeu, Cristina? Eu não sei se... Perfeitamente, isto dizendo assim de uma forma um bocadinho mais direta, se tens útero e ovários, precisas dos estrogénios por causa do que os ovários não fazem e de progesterona por causa daquilo que os estrogénios fazem. E Exatamente. que vai agredir o útero. E é por isso que há miomas, que há lesões no interior do útero, por causa da ação dos estrogénios
que é em picos, não é regular como é até à entrada na perimenopausa, ou até meio ali da perimenopausa. Portanto, uma coisa e outra, o médico é que sabe como é que os vai contrabalançar, e não são formulações manipuladas, as tais que não vêm em caixas que estão fechadas e certificadas, não garantem que esse equilíbrio vá poder acontecer. Aquelas que foram estudadas, certificadas, que passaram por longos estudos clínicos de certificação, de dosagem, de eficácia, de segurança, essas estão em caixas fechadas e são prescritas pelos médicos e constituem a terapêutica hormonal de menopausa. Essa história da reposição hormonal ou da substituição hormonal está ultrapassada. Hoje em dia, aquilo que se determinou é que a terapêutica de menopausa é terapêutica hormonal de menopausa. Estou a dizer bem, doutora Eugénia? Sim, senhora, é mesmo isso. Pronto, Não muito bem. estamos, não estamos a compensar nada, não é? Estamos a Isso, tratar. exatamente. Não sei se há mais alguma coisa que a doutora Eugénia se esteja aqui a lembrar para concluirmos. Não. Só quero agradecer esta oportunidade, Cristina, de estar aqui convosco e Lara, gostei muito. Acho que sempre que é ótimo falar deste tema que me apaixona tanto. Espero de alguma forma ter chegado a algumas senhoras e que consiga descomplicar, ajudar a descomplicar a menopausa. Isso. E a nós resta-nos agradecer a sua generosidade, a sua disponibilidade. É de facto reconfortante, e eu não me canso de pensar nisto, no que essa palavra quer dizer. É um conforto redobrado perceber que há pessoas como a doutora Eugénia, eh, que há muitos médicos de ginecologia, mas há alguém que tem este especial carinho pelas pessoas em menopausa, não é bem pela menopausa, é pelas pessoas em menopausa, que são coisas diferentes. E é muito bom, portanto, para quem. Há também muitas doentes suas, muitas clientes suas que estão na nossa comunidade e que hoje nos diziam, muito orgulhosas, é a minha ginecologista, diziam isso, Bom, portanto, muito satisfeitas, e agradecer-lhe por isso, pela sua dedicação, pelo seu tempo. Tem a porta de casa, da Casa da Comunidade de Saúde em Menopausa sempre aberta. E vamos nos encontrar mais vezes. Obrigada a ti também, Lara, por ter estado aqui com esses olhinhos. Obrigada, e é isso, junte-se a nós, Eugénia, porque olha, a chave está debaixo do tapete. obrigada. É só pegar e abrir e entrar. Quanto a vocês Obrigada. todas que assistiram, por favor, já sabem, o método é este, cá em casa. Façam as perguntas que acharem convenientes. É um assunto que fica entre nós, para respondermos entre nós. Quando temos a coragem de fazer uma pergunta, estamos a resolver uma dúvida nossa e a de milhares de outras pessoas, nunca se esqueçam disso. Portanto, não é só resolvermos o nosso problema, mas a sermos altruístas e a ajudar a que as outras pessoas se encontrem também a elas próprias. Portanto, não deixem de fazer as perguntas todas que acharem convenientes. É um assunto nosso. Quanto mais informação tivermos, melhor gerimos esta fase da nossa vida e podemos dar ao luxo de celebrar as alterações que vão acontecendo, porque é aí que nós queremos chegar, é celebrar as mudanças, porque afinal de contas era como nós dizíamos no início, acontece porque estamos vivas. Muito obrigada pela vossa atenção e até já. Boa Ora, noite. boa noite. Boa noite. Consigo sair daqui. Ora,